O Evangelho de Lucas, capítulo 14, narra que Jesus estava na casa de um fariseu para comer o pão e que, estando à mesa, alguém comentou com ele o quão maravilhoso seria participar de um banquete no reino de Deus. Então Jesus Cristo contou a parábola que está escrita a partir do versículo 16 do capítulo 14 de Lucas. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: "Vinde, porque tudo já está preparado." Não obstante, todos, à uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: "Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado." Outro disse: "Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado." E outro disse: "Casei-me e por isso não posso ir." Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Essa parábola conta que um homem organizou uma grande festa, com tudo o que havia de melhor para receber e agradar seus convidados. Certamente preparou um fino banquete, com muitas iguarias, bebidas, músicas e doce. Mas no dia da festa, ao mandar aviso chamando-os a comparecer, um a um, do primeiro ao último, os convidados foram rejeitando o convite e apresentando desculpas para não comparecer. Isso acontece ainda hoje, inclusive conosco. Quantas vezes, quando pedimos algo a alguém, seja uma ajuda, uma orientação, uma atenção, ou mesmo quando lhe apresentamos o convite, recebemos em troca uma justificativa, uma negativa ou uma resposta evasiva. E se fizermos um olhar reverso, veremos que nós também, muitas vezes, agimos da mesma maneira em relação ao outro, quando somos solicitados para alguma coisa. As nossas desculpas para negar um pedido, rejeitar um auxílio ou recusar um convite revelam que as nossas coisas são mais importantes, têm prioridade e vêm em primeiro lugar na nossa vida. Nessa ilustração, Jesus compara o reino de Deus com um banquete e o dono, que preparou a festa, aponta para o próprio Deus. O banquete corresponde a uma vida em abundância, à salvação que Jesus Cristo nos conquistou como dom de sua graça pelo seu sacrifício na cruz. Os que foram convidados primeiro para o banquete, para participar do reino de Deus, foram os judeus, tendo Deus enviado seu Filho Jesus Cristo para eles, para salvá-los, como explicado na passagem de Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Uma mulher cananeia clama a Jesus por socorro para sua filha, que está endemoniada. E ele lhe diz: "Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel." Acrescentando: "Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." Mas o Evangelho de João, capítulo 1, no verso 11, nos ensina que os filhos de Israel não o reconheceram como o Messias, como o Filho de Deus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A parábola nos mostra que, como os que foram convidados primeiro desprezaram o convite para o banquete e não quiseram se assentar à mesa com o Senhor, fazendo pouco caso do convite, ele ordena ao servo que traga todos os que são desprezados para participar da sua mesa, como vemos a partir do verso 21. E irado, o dono da casa disse ao seu servo: "Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos." Depois lhe disse o servo: "Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar." Respondeu-lhe o Senhor: "Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia." Isso aponta
para a abertura do reino de Deus a todos os povos, inclusive para mim e para você, como dito em João, capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso aconteceu com a mulher cananeia da parábola, quando Jesus disse que não convinha dar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Cheia de fé, ela respondeu: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus lhe concedeu a bênção e ela foi chamada para o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós também não éramos dignos de estar na presença do Senhor. Mas em Jesus Cristo, o Senhor Deus estendeu a salvação a toda a humanidade e a todos os que o recebem como Verbo encarnado, como Filho de Deus e como Senhor e Salvador, concedeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos convidados a participar do reino de Deus, do seu banquete de amor, de alegria e de justiça. Ele quer que nós participemos da ceia com Ele, que nos alegremos nele e nos exultemos em sua glória e em sua presença. Abramos o nosso coração para receber a presença do Cristo vivo. Não sejamos como os primeiros convidados. Eles agiram como o jovem rico da parábola narrada em Mateus capítulo 19, que se afastou triste quando Jesus mandou que vendesse os seus bens, desse o dinheiro aos pobres e viesse segui-lo. Ele tinha muitas riquezas e as colocou em primeiro lugar, recusando o convite de Jesus. Os primeiros convidados também colocaram suas outras coisas como prioridade e desprezaram o Senhor, a sua presença e o convívio com Ele. Não observaram o primeiro mandamento rememorado por Jesus Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor nos ensine a vivenciar esse preceito todos os dias em nossas vidas, que em todas as circunstâncias honremos ao Senhor. A Ele o nosso amor, o nosso primeiro pensamento, as primícias do fruto do nosso trabalho, a primazia sobre todas as coisas e a nossa gratidão. Nada pode ser mais importante a ponto de ocupar o primeiro lugar em nós. Nenhum compromisso, nenhuma desculpa, nenhuma necessidade, nenhuma diversão pode passar na frente das coisas do Senhor. Ele é o nosso Pai, o Deus da provisão. Tudo vem dele, que providencia todas as coisas ao seu tempo, e nada nos deixa faltar. Como ensinado em Mateus capítulo 6, a partir do verso 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém.